C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. A C1 é o ápice, ele não tem cor, certo? C2 é o ápice, depois você tem C3, depois você tem a torácica de T1 a T12, a lombar é de L1 a L5, as sacrais é de S1, S3 ou S5, depende da pessoa, certo? E aqui o cóccix, certo? Então, aqui você tem corpo vertebral. Você colocar aqui, ó, você colocou o quê? Corpo vertebral da C6. Aqui aonde? Aqui, ó. Você colocar aí. Vou colocar aqui uma massinha aqui. Você vai colocar corpo vertebral da C6. Você tem o processo transverso. Você tem o processo espinhoso. Certo? Se colocar aqui, ó. Você vai colocar o quê? Isso aqui é processo. Processo espinhoso. Processo espinhoso da T2. Certo? T2. Aqui você tem que identificar. A vértebra separada, você tem que dar só o nome da vértebra. Você não precisa falar qual que é, não. Certo? Aqui nós temos o disco intervertebral. São esses silicone aqui, ó. Certo? Disco intervertebral, você não precisa falar de que, não. Colocou, é disco intervertebral. Símplice público. Certo? Você está vendo aqui, ó? Esses buraquinhos aqui, ó. Só a cervicais tem, que é o forame transversário. Certo? Esses buracos aqui, ó. Onde está passando vermelho? Isso. Só as cervicais que tem, ó. Aqui, ó. Tudo é cervical. Todas têm o forame transversário. Transversário? Transversário. Certo? A lombar é a maior e a torácica é a média. Certo? Então aqui vocês têm que identificar. Caiu aqui, ó. Você tem que identificar qual a vértebra que é. Certo? A vértebra. Nós temos aqui, a posição anatômica dela é assim, ó. Certo? Sempre ao contrário. Então aqui nós temos o corpo vertebral, disco intervertebral. É o buraco? É. Processo transverso. Esse aqui, dá licença, esse aqui é o processo transverso? Processo transverso e o processo espinhoso. Você tá vendo essa parte lisinha aqui? Face articular superior e a face articular inferior. Certo? Tem uns outros nomes aqui, que é o arco. Isso aí não cobra, não. Certo? Vai cair uma vértebra só. Vamos supor que eu coloco. Não vou colocar isso. É bom, com certeza que é igual. Não posso falar. Essa é qual? Essa é a lombar. É a maior vértebra que tem. Lombar. Então se cair aqui, você vai colocar o quê? Corpo vertebral da lombar. Forame vertebral da lombar. Depois nós temos a torácica, que é a média. É a mesma coisa. Corpo vertebral, forame vertebral. Aí eu tenho que colocar a corpo vertebral da Torácica. Lá você tem que identificar qual que é. Lombar, torácica. Corpo vertebral, forame vertebral, face articular superior, processo transverso, processo espinhoso. Vocês estão vendo aqui, ó? Essas duas coisas aqui, chama fóvea costal. Então aqui, fóvea costal superior e a fóvea costal inferior. Essas duas pontinhas aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Essas duas pontinhas aqui, a fóvea costal superior e aqui a fóvea costal inferior. Certo? Só a torácica tem. Depois nós temos uma cervical. Então, a cervical, nós temos corpo vertebral, forame vertebral, processo transverso, processo espinhoso, face articular superior, face articular inferior. E aqui é o forame